Artigo 5º da Lei Complementar 214, ele tem como se fosse uma cláusula geral anti-abuso, né? Como assim? Cláusula geral anti-abuso. É como se ele fosse um dispositivo em que ele começa a dizer o seguinte: olha, eu estou percebendo que vocês estão querendo fazer uma operação que no fundo é onerosa, mas disfarçada de gratuita. E aí, portanto, ele começa a dizer algumas hipóteses especiais de dizer isso aqui incidirá o IBS e a CBS. Então, ele vai dizer assim no artigo 5º: o IBS e a CBS também incidem sobre operações em que haja um fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços nas hipóteses que a gente está dizendo aqui. E eu também vou incidir IBS e CBS quando você tenha brindes e bonificações. Como assim, professor? E claro, eu vou destacar isso aqui para você, mas é o seguinte: olha, eu vou te dar isso aqui de bônus. Vou te dar isso aqui de bônus. E as pessoas vão dando de maneira onerosa, mas dizem que é bônus, que é brinde, para não incidir nenhum tributo. E aí ele vai destacando. Se você transmite pelo contribuinte para um sócio ou para o acionista, que não seja contribuinte no regime regular, por devolução do capital, por dividendos in natura, ou de outra forma de bens cuja aquisição tenham permitido a apropriação de créditos pelo contribuinte, inclusive na produção, e demais fornecimentos não onerosos ou a valor inferior de mercado por contribuinte à parte relacionada. É interessante porque a lei ela é muito explícita para que ela demonstre para a gente o que é cada detalhe. Eu sei que às vezes você pode criar uma certa confusão por olhar e falar: caramba, como assim? O que é parte relacionada? Aí, nos artigos seguintes, ela vai dizer: partes relacionadas são as partes que elas já têm uma certa ligação de conluio, é controlada e coligada, é você comprando, sei lá, de uma empresa que você mesmo é dono. Então, ele vai destrinchando isso aí. O mais importante é que a gente, toda vez que pega um dispositivo, queira entender qual é a lógica dele. Aqui no fundo, ele está querendo destacar para a gente, e eu vou pegar essa cláusula geral anti-abuso e vou fazer um aprofundamento com os senhores, que representam uma grande inovação no ordenamento, porque ele trata hipóteses especiais de incidência do IBS e da CBS. O Código Tributário Nacional, salvo engano, acho que é o artigo 116, parágrafo único, ele trabalha um pouco isso, né? Ele diz assim: a autoridade administrativa pode desconsiderar aquilo que você fez porque você se vale de uma previsão na lei para disfarçar. Então, é como se eu estou chamando isso aqui de uma cláusula geral anti-abuso, fazendo uma analogia ao artigo 116, parágrafo único, tá? Mas isso não é o artigo 116, parágrafo único, pelo amor de Deus. É uma explicitação de um aspecto relacionado aqui ao que o artigo 116 diz, também incidirá nessas hipóteses. Vamos lá, primeiro exemplo. O primeiro item, ele fala sobre um fornecimento não oneroso ou abaixo do valor de mercado. Bom, aqui você tá duas pessoas que, enfim, se gostam, se amam e estão vendendo frutas, sei lá, um ao outro. A ideia é dizer que quando uma empresa, muitas vezes, ela transfere bens para os seus sócios ou para os seus funcionários de maneira gratuita ou num valor simbólico, essa operação, mesmo sem essa contraprestação adequada, ela pode ser tributada. Então, o inciso 5º, ele estabelece a ideia de você fornecer algo que não é oneroso, ou você fornecer algo que é de valor inferior ao valor de mercado. Então, isso está evitando que você transfira riqueza sem a devida tributação. Então, se uma empresa transfere bens para os seus sócios gratuitamente ou por um valor muito baixo, essa operação, mesmo sem contraprestação adequada, pode ser tributária. Você não pode, digamos assim, generalizar tudo. Aqui a gente está vendo as normas gerais. É obviamente que durante a legislação ela vai dizer: não, essa situação aqui, que poxa, o cara está liquidando a empresa, o cara está colocando bens, isso aqui tem imunidade constitucional, mas eu estou dando operações gerais que, novamente, é uma interpretação, é um artigo 5º que serve muito para interpretar a forma como a Lei Complementar 214 foi feita. Tentar blindar, digamos assim, algumas burlas à incidência do IBS e da CBS. Beleza? Show de bola. Aí a gente chega nos pontos